Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um daqueles dias onde fazemos uma pequena viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, hoje temos dossiê. Normalmente eu utilizo essa frase, para falar que teremos um dossiê histórico. A gente vai sim voltar ao passado. A gente vai fazer uma viagem aí, só que é um passado relativamente recente. E como eu não vou me referir a nada da Biblioteca Nacional, nem do Arquivo Nacional, né? A gente vai voltar realmente ao passado. Eu não vou classificar como dossiê histórico hoje. Mas o que é que a gente vai falar, né? Bom, as imagens são bem sugestivas. Eu acho que o vídeo de hoje ele até complementa um pouco o vídeo de ontem. Quero falar de Bolsonaro, começar falando de algumas coisas que rolaram ontem. Falar da ida de Bolsonaro, no médico e tudo mais, pra gente olhar, algumas diferenças de tratamento e coisas que saíram nos últimos dias, o desfecho do julgamento, Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio. Falar um pouco dos militares, das Forças Armadas no Brasil, para depois entrarmos em 2026. Achei aquela foto na internet maravilhosa, né? As lideranças políticas brasileiras. Colocaram a Gleisi ali no meio, mas não muda muita coisa, né? O Centrão, até a direita, a Valdemar, é muito parecida com o PT. E aí, isso daí vai nos jogar, essa é a introdução para o terceiro tema. Terceiro tema. A foto do Lula, eu procurei uma foto de antipetismo, mas não achei. Me deparei ontem com as postagens que são, assim, sensacionais. É assim, acho que vai botar muitos de vocês para pensar e falar, realmente, é isso aí, a coisa agora tá mais clara do que nunca, e a gente arremata tudo falando da direita brasileira ao final. Mas vamos lá, que eu quero comentar dos 4 temas hoje, a todo custo. Hoje é dia 15, como vocês sabem, dia de Atlas. Então, todo dia 15 do mês já está disponível. Essa é a capa aí que a Mari fez, o Tarifaço e a Magnitsky, que foi o highlight aí do mês de julho. O Atlas tem 45 dias de distância, Então, termina o mês, passa 45 dias e a gente publica, Não tem como publicar um dia depois. Tem todo aquele tempo, separar o material, escrever e tudo mais. Então, lá. Atlas, julho de 2025, relembrar como começou toda essa confusão da tarifa, da Magnitsky, etc, tudo mais, e já estamos confeccionando o Atlas de agosto, que vai ser publicado dia 15 do mês que vem. Mas vamos lá. Gente, ontem o Jair foi, no hospital, fazer várias coisas, ver como estava, fazer também alguns procedimentos, e aí o Carlos Bolsonaro narra o seguinte: estou com meu pai e presencio a continuidade do maior circo armado da história do Brasil. Um comboio com mais de 20 homens armados de fuzis, ostensivamente acompanhados por mais de 10 batedores, reduzindo a velocidade bem abaixo da permitida na via, apenas para promover a humilhação de um homem honesto. Já no hospital, homens fardados e armados vigiam como se um senhor de 70 anos pudesse fugir por uma janela, assim como fazem em sua prisão domiciliar. Fica claro, o objetivo é fragilizá-lo, expô-lo, ofendê-lo, em nome da tal missão dada, missão cumprida, até mesmo durante uma cirurgia. Isso é método de abate. No fundo, o que não conseguiram em 2018, tentam agora, a qualquer custo, concluir. Não há como não se indignar. Querem matar Bolsonaro de um jeito ou de outro. Aí, se você está aqui assistindo, você não se classifica mais à direita, você acha que o Carlos Bolsonaro é um louco, só está falando do pai? Bom, tem um vídeo aqui do médico que atendeu o Bolsonaro, ele passa ali o relatório, que ele vai mostrar assim, que o quadro de Bolsonaro não é bom mesmo. Esse vídeo eu vou mandar lá no Telegram, você assiste na íntegra, porque tem muita coisa que eu quero comentar no vídeo de hoje, e não sei se vai dar tempo, mas temos aqui um breve relatório, assinado por 4 médicos. A ex-jornalista da CNN, Basília Rodrigues, fala assim, agora, Bolsonaro está com anemia, pneumonia, fez procedimento cirúrgico para retirada de lesões na pele que podem ter sido causadas por quadro emocional. Vários exames foram feitos hoje. O ex-presidente também segue com tratamento contra a pressão alta, contra refluxo. Quadro de saúde deve ser usado para defesa para justificar, que pena positiva de golpe seja cumprida em prisão domiciliar. Ele está super bem, fora os soluços. E tá ali. Bolsonaro fez exames laboratoriais, exame de imagem, retirada cirúrgica de lesões cutâneas. Enfim, exames laboratoriais evidenciaram o caso de anemia por deficiência de ferro, tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a
exerese marginal de 8 lesões de pele, localizadas no tronco do membro superior direito. Também recebeu reposição de ferro por via endovenosa nos próximos dias. Será disponibilizado o resultado anatomopatológico das lesões, né, para definição diagnóstica e avaliação da necessidade de complementação terapêutica. Enfim, devendo seguir com tratamento de hipertensão arterial, do refluxo gastroesofágico e medidas preventivas de broncoaspiração. Esse é o cenário de saúde de um cara de 70 anos. E aí você vê todo esse aparato, né, para escoltá-lo até um hospital. Tem necessidade disso? Isso porque não tá com tornozeleira. O objetivo realmente, né, é terminar o que o Adélio não conseguiu. Aí, não para por aí. Eu pensei que já ia começar a mostrar o contraponto, né? Como tratam uns e como tratam outros. Mas ainda tem essa. Supremo, Receita e Polícia Federal ampliam cerco financeiro à família Bolsonaro para garantir o Estado Democrático de Direito. Aí a Veja conta que Bolsonaro terá que pagar uma multa de 380 mil, além de estar obrigado a participar da quitação de uma dívida de 30 milhões, né, de forma solidária com os outros envolvidos no caso. E essa dívida é para quê, né? Esses valores são estipulados pelo Supremo a todos os condenados como forma de ressarcir os prejuízos provocados pelo 8 de janeiro, é culpa de Bolsonaro, né? Por quê? Porque é e acabou. É culpa dele, tem que pagar. Michele também poderá sofrer consequências do julgamento do marido. Por quê? Porque Bolsonaro transferiu dinheiro para a conta dela. E aí acham que estão ocultando patrimônio, estão fazendo aquilo outro. E Eduardo também, porque Bolsonaro também mandou dinheiro pro filho, então tem que ser todo mundo preso. Esse é o Estado Democrático de Direito. Enquanto Bolsonaro vem sendo tratado dessa forma, aí agora você tem que ver, né, o desfecho do grande Mauro Cid. PGR não vai recorrer da pena de 2 anos para Mauro Cid, apesar de ter pedido punição maior. O Paulo Gonet vai bater de frente com a decisão do sem cabelos? A delação do Cid sequer foi jogada no buraco. Gente, na época que rolou o caso, a própria imprensa mostrou os termos da delação, que o Cid ficava proibido de vazar qualquer detalhes do ocorrido, sob pena de ter a delação anulada. E no final, né, quem acabou investigado foi o advogado do Marcelo Câmara, que o Cid foi procurar. Aí, se não fosse pouco, né, a PGR, defesa diz que Cid já cumpriu toda a pena imposta pelo Supremo e pede liberdade. Pronto. Cid vai curtir a vida, do exército, diz que vai querer viver nos Estados Unidos, prestar consultorias. E aí você tá vendo um tratamento, né, pro outro lado. Supremo determina perda de cargos de condenados e pede retirada de patente de Bolsonaro e generais. O judiciário mandando, né, no poder militar. Isso pode parecer algo novo, mas não é. O Rafa Couto fala assim, ó, quem diria, o Supremo mandando até no exército realmente são um bando de covardes. Então, a gente vai falar sobre isso já, mas calma. Perda de patente de militares será prioridade no Superior Tribunal Militar. Cada instituição, cada grupo tem a sua prioridade no país. Uns é vencer a eleição, é tirar o PT do poder, outros, né, são os radicais de direita, e aqui é o Estado Democrático de Direito fazendo a democracia valer a todo custo. Aí você sai do caso de Bolsonaro, mas olha também, né, outras pessoas que foram condenadas, como o Braga Neto. Braga Neto se diz considerado preso político, né? Diz advogado. Bom, acho que não é só ele que diz isso, né? Não acho que é só ele que acha também. Uma grande parte do Brasil concorda com isso. Mas enfim, diferente do Valdemar, essa notícia dá muito mais pra gente falar do Valdemar lá na frente. A gente também já falou ontem, né? O Valdemar que diz que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. O Supremo já falou, então a gente tem que acatar, não tem mais o que fazer, etc. E lembrem que todas as matérias que saíram em relação à questão do Fux falavam o Fux deixou a porta aberta para o julgamento ser anulado no futuro. Mas segundo Valdemar, não tem mais o que fazer, né? Por mais que a própria imprensa reconheça que o julgamento pode ser anulado lá na frente. Mas o Valdemar ele quer Bolsonaro destruído. Óbvio.
Bolsonaro só não pode morrer até, né, passar o bastão pro candidato do Centrão. Mas até lá, né, deixa Bolsonaro preso, se lascando. E aí, o advogado do Braga Neto, diferente do Valdemar, diferente do Ciro Nogueira, diferente da Lima do Kassab, fala, ó, o general tem a noção de que estamos numa maratona para provar sua inocência e não numa prova de 100 metros. Mas pro Valdemar já acabou. Não tem mais nada para fazer. Forças Armadas vêm condenações no Supremo como página virada, mas projetam novos desgastes com prisões e julgamento no Supremo, né? É a preocupação. Aí tu vai dar uma olhada na matéria e tá falando o seguinte: a situação que mais preocupa, contudo, é de Bolsonaro. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, chegou a ser consultado antes da condenação sobre a possibilidade de Bolsonaro cumprir pena em uma sala de Estado-Maior e manifestou contrariedade. Não, aquilo não vai ficar não, mas de jeito nenhum. Além disso, integrantes do governo, ou seja, os petistas, avaliam que a medida poderia acarretar um novo acampamento bolsonarista nas proximidades, a exemplo do que ocorreu com Lula quando ele ficou preso em Curitiba. E aí não pode. Não, mas como assim? Não. Estão tentando matar Bolsonaro, pô, e você vai botar o cara... Não. O ponto não é esse. O lugar de Bolsonaro é numa cela com vários membros do PCC do Comando Vermelho que odeiam ele, todos com a faca na mão, né? É isso que o pessoal quer. Aí, diante desse cenário, e já tinha sido essa matéria, né, sobre o Exército meio que largou a mão, né, de generais, de pessoas que dedicaram toda uma vida, porque quantos e quantos anos levam para uma pessoa sair do, sei lá, eles não entram como soldados, né, porque oficial acho que entra como tenente, primeiro tenente, terceiro tenente, não sei. Faz lá o curso de oficiais, 4 anos, já entra em determinado cargo e vai crescendo na hierarquia. E vai, trabalha, faz o que tem que fazer. Foram anos e anos e anos, uma vida dedicada a uma instituição. E você vê que a turma larga de mão. E aí existe no Brasil uma percepção de que, lá, ó, as Forças Armadas, olha o que eles viraram, um bando de covardes, isso, aquilo, outro, pipipi, popopô. Eu acho que às vezes esse é um olhar muito simplório para o que é as Forças Armadas. Tudo tem suas nuances. Nada que envolve política é simples. Essa é uma conclusão que eu já cheguei há um bom tempo. Tudo que envolve a política vai ter várias nuances, vários pontos, várias contradições dentro de uma coisa que aparentemente é simples. Dificilmente você terá coisas monolíticas, né? Ou seja, um bloco único e unido. E as Forças Armadas é um exemplo disso, né? Não é apenas um bloco. A própria Forças Armadas, você tem 3. Você tem Exército, você tem Marinha, você tem Aeronáutica. Cada uma delas tem diferenças entre si, inclusive ao longo da história do Brasil, onde, por exemplo, a aeronáutica sempre foi o braço mais próximo do sistema, sempre mais liberal do que os outros. Teve até o candidato na época, né, pelo DN, lá, o brigadeiro Eduardo Gomes, não estou enganado o nome dele. Já a Marinha sempre foi aquela força mais próxima do povão, do sentimento antissistema. O Exército fica ali no meio. E dentro das próprias forças você tem os soldados, os oficiais de baixa patente e os cargos políticos, que é a alta cúpula de cada uma dessas forças. Então, se não entender esses pormenores e olhar tudo como se fosse uma coisa só, no final do dia, você vai ter uma percepção muito limitada da realidade. E aí eu perguntei, né, pro meu melhor amigo já há um bom tempo, o novo pai dos burros, ChatGPT. Eu agora peço direto para ele me ajudar a resumir algumas ideias na minha cabeça. Eu já sei qual é a resposta que ele vai me dar, mas eu pergunto que ele vai me dar de forma muito simples e direta. Aí eu falo o seguinte, ô GPT, eu enxergo que o Brasil segue sendo dominado pela mesma elite que derrubou o Império. Eu vejo que essa elite dominou desde cedo setores-chave: Judiciário, mídia, Forças Armadas. Diante disso, eu vejo que a cúpula das Forças Armadas, por serem cargos de indicação, ou seja, são cargos políticos, sempre esteve alinhada ao sistema, né, que controla o país. O que eu quero te perguntar é se eu estou certo nessa análise. Se sim, ao longo da história, quantas vezes essa cúpula das Forças Armadas agiu contra forças antissistema? Quantas vezes agiu contra seus próprios membros de menores patentes? Aí ele fala o seguinte, né? Sua análise toca em pontos que já são discutidos em história política e sociologia brasileira. Vamos por partes. Primeiro, sobre a elite que derrotou o Império e sua continuidade no poder. Você não está errado. A queda da monarquia em 1889
foi conduzida por um grupo relativamente pequeno de militares e civis, ligados a interesses econômicos, como os cafeicultores paulistas, e institucionais, como setores do exército insatisfeitos com o império. O regime republicano que se seguiu não foi democrático em essência. Era dominado pelas oligarquias regionais e, mais tarde, consolidado pelo que você chamou de sistema. Era essa época que nós tivemos o auge do voto do cabresto, né? Aliança entre elites políticas, econômicas e institucionais. Seria o sistema. Essa lógica atravessa o século XX e chega ao presente. Os setores mais altos do judiciário, os setores mais altos das Forças Armadas e a elite da mídia tradicional sempre tiveram proximidade com as elites dominantes. Sobre a cúpula militar ser um cargo político, correto? Os comandantes de exército, marinha e aeronáutica são escolhidos pelo presidente da República. Isso sempre criou um elo político. Embora as Forças Armadas cultivem a ideia de instituição apartidária, historicamente as cúpulas se alinharam aos interesses do governo de turno ou de um projeto de poder mais amplo quando sentiam que o governo era ameaça ao sistema. Ou seja, o governo de turno é o sistema. Quando o sistema está no poder, as forças apoiam o sistema. Quando o sistema não está no poder, a elite militar se une contra esse governo que representa uma ameaça ao sistema. Que foi, inclusive, o que eles fizeram durante o governo Bolsonaro, né? O Mourão aí estava puxando o barquinho. Aí eu falo assim, eu queria que você produzisse um material para explicar isso para uma pessoa que não tem grande conhecimento da história e enxerga as Forças Armadas como um bloco monolítico. Quero mostrar que as coisas são mais complexas do que parecem. Aí coloca, né, as Forças Armadas e o sistema, um olhar simplificado. Muita gente pensa que as Forças Armadas são um bloco único, que todos os militares pensam igual e agem em conjunto. Na prática, a história mostra algo diferente. Há uma diferença grande entre a cúpula, os mais altos cargos, o Thomas Paiva, e a base, né, que são os oficiais médios e soldados. Eu tenho certeza que algum de vocês deve conhecer algum tenente, sargento, coronel. Você fala, cara, como é que pode? E tu vai ter chegado para ele e falar, irmão, como é que pode isso, rapaz? Vocês vão deixar isso aí tudo acontecer? O cara fala, rapaz, não depende de mim, velho, não depende de mim. Isso acontece porque os cargos de comando máximo, como comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, são escolhidos politicamente pelo presidente da República, ou seja, mesmo sendo militares, eles ocupam postos de confiança política. Já os de média e baixa patente, muitas vezes, refletem o sentimento da tropa, que é mais próximo do povo. E aí traz até alguns exemplos históricos. 1920, o movimento tenentista, ou seja, tenentes. O cara está começando. O jovem oficial. Jovens oficiais tenentes se rebelaram contra o sistema político dominado por oligarquias. A cúpula do exército reprimiu esses movimentos. Aqui vemos base querendo mudar e a cúpula mantendo a ordem. Que era o quê? A República Velha. 1935, a intentona comunista. Parte das baixas patentes e oficiais médios aderiram à rebelião de esquerda. A cúpula reagiu com força, esmagando o levante. Graças a Deus nesse caso, né? Aí vem 64. A cúpula dos militares, né, os generais, se uniu a elites econômicas e à mídia para derrubar o Jango. O discurso era de defesa da democracia, mas na prática foi uma ação para manter o sistema de poder tradicional. Durante a ditadura, né, o ChatGPT chama ditadura, houve casos de militares de baixa patente que se revoltaram contra abuso ou quiseram mudanças. Todos foram punidos, expulsos ou silenciados. A cúpula nunca permitiu que vozes internas contra o regime ganhassem espaço. Tempos recentes, muitos militares de patentes médias e baixas se alinharam com o discurso de ruptura, acreditando que poderiam enfrentar o sistema. Já a cúpula preferiu ficar na posição ambígua, mas no fim se manteve alinhada à ordem estabelecida. E esse tempo recente parece muito recente mesmo, né? Muito recente. Por fim, o que é que isso mostra? As Forças Armadas não são um bloco único. A base e a cúpula muitas vezes pensam e agem diferente. A cúpula está quase sempre alinhada ao sistema político e econômico dominante. Quando a base tenta romper com esse sistema, a cúpula geralmente reprime. Em resumo, as Forças Armadas historicamente funcionam mais como guardiões da ordem existente do que como agentes de transformação. A ideia de que o exército é o povo fardado encontra limites quando olhamos para o topo da hierarquia, que sempre foi político e ligado às elites. Então, tem que olhar para a situação e saber diferenciar. Da mesma forma que vocês olham para o PL e conseguem entender que é um partido que você vai ter um deputado como Felipe Barros e que você vai ter um deputado como Antônio Carlos Rodrigues, que o Valdemar falou que ia expulsar e não expulsou, né, Valdemar? É isso aí. E só quem tá falando de, enfim, né, Bolsonaro, golpe, Cid e tudo mais,
Opinião do Globo. Coordenação de Bolsonaro e aliados honra a Constituição e a democracia. Que é o editorial da Globo, né? Aí o Verdivaldo fala, todo mundo já sabe a opinião da Globo. Ela é sempre exatamente clara em tudo que faz. Não precisa anunciar dessa forma como se fosse uma revelação. A Globo é e sempre foi um órgão ativista com a pauta ideológica, não um veículo de notícias. A Globo é parte desse sistema podre que precisa cair. Mas vamos lá. Olha ele aí. Olha ele. Valdemar Kassab e... Tenho que pensar no apelido pra esse cidadão. Ele me parece aquele Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, mas não faz sentido. Eu vou chamar ele Castelo Rá-Tim-Bum. Valdemar Kassab Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que é quem? Tomé. O cara que só tem cabelo. Não comeu direito. Escute isso daqui. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Tu viu o início, né? Eu vou dar play no início de novo. Presta atenção só nos 10 primeiros segundos. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil... Aqui tá suficiente, né? Esse é o cara que diz que acabou. O Supremo já falou, não tem mais o que fazer lá. Enquanto o advogado Braga Neto tá falando, ó, a maratona, não é uma corrida de 100 metros. A gente só tá começando. Iremos provar a inocência do Braga Neto. Mas pro Valdemar é golpe, né? Tava articulando assim, com aliados como esse. Quem precisa de inimigos, né? Do Valdemar, eu só espero isso. Do Kassab, eu só espero que o botão da camisa dele não exploda. Que tá esticada a ver essa camisa. Graças a Deus é com a imagem, que não vai pocar no meu olho. E do Castelo Rá-Tim-Bum, Tomé Abdu. Como é que tu não consegue fazer uma intervenção no discurso do Valdemar? Como é que tu que tá aí de mediador, né, do evento, não consegue pegar o microfone? Não, Valdemar, acho que você tá se confundindo. Rapaz, eu não consigo compreender uma coisa dessa. É. Não consegue pegar o telefone pra desmentir o Valdemar. É mesmo. E o Valdemar não para. Em outro momento, que também, né, nenhum dos dois falou nada. Escute isso. O grande problema é o seguinte: o Supremo decidiu, nós temos que respeitar. Mas o Supremo só está fazendo isso porque tem apoio do governo. O Supremo tá fazendo isso porque tem apoio do governo ou é o contrário? O Supremo não precisa do apoio do governo. O Supremo manda no país. Não é possível que o Valdemar seja inocente a esse ponto. Não é possível que o Valdemar seja inocente a esse ponto pra achar que Lula manda alguma coisa. Lula é uma marionete. E aí, por que Valdemar fala isso? Porque ele vai usar esse argumento em um discurso eleitoreiro. Obviamente que não vai ser para ajudar Bolsonaro, né? Veja aqui o desfecho. O governo está do lado dele, o Lula está do lado deles. Então esse é o grande problema que nós enfrentamos, porque o Supremo tem, na minha opinião, exagerado em todas essas questões. Mas eles têm o apoio do governo, isso é que mata a gente. Nós vamos ter que chegar no poder o ano que vem, conseguir maioria, Senado e Câmara, e você pode ter certeza que nós vamos conseguir. Nós vamos mudar esse quadro. Os americanos, o Trump não vai perder essa guerra. Tá entendendo, né? Então, assim, o Valdemar fala isso pra você entender que o problema do Brasil já é o PT. Então você tem que tirar o PT a todo custo. Porque se você tirar o PT, você resolve com o Supremo. Esse Valdemar. Ah, Valdemar.
Calma que ainda tem mais vídeo pra mostrar. Eu quero botar o celular pro celular descansar. Como diz aqui Incorruption, né? Valdemar tá um cara diferenciado, né? Acho que bateu a cabeça em Mônaco. Não sei se ele foi pra Roland Garros junto com o da Lima. Só o que me consta o da Lima que foi lá. Aí você vê, né? Sonda com relojão. Sei que o relógio tá de longe, dá pra ver. Mas parece que o Valdemar tá com Rolex, Submarino, Daytona. Quanto é que custa um relógio desse no Brasil, Valdemar? Uns 100 mil? Ganhou de presente, né? Eita, que esse Valdemar tá demais, viu? Tá demais esse gordinho. Aí, 2 vídeos em sequência. Um do Disseu e outro do cientista político Fernando Schuller. Mas primeiro aqui o Disseu. A Pri fala o seguinte, né? José Disseu. Duvido que a direita e o centrão queiram anistia para tornar Bolsonaro elegível. E aí vamos ouvir o resto do que ele disse. A eleição de 26 está sendo antecipada. Há muitas dúvidas, pelo menos da minha parte, que eles queiram mesmo anistia para Jair Bolsonaro. Eu acho que há um pouco de jogo de cena. Há uma névoa. Porque eles querem o Tarcísio Freitas como candidato. O mercado quer, e a União Brasil e o PP quer, o próprio PL, pelo menos uma parte. Eu não vejo que a anistia seja um objetivo com relação a tornar elegível o Bolsonaro. Vamos supor que o Bolsonaro se torne elegível. É o candidato que é direita brasileira, não o bolsonarismo. E o mercado, o empresariado, quer? Não. Eles dizem que quem derrota o Lula, isso tem que ser provado, é o Tarcísio Freitas, nosso governador aqui em São Paulo. Disseu só diz o que a imprensa vem falando dia sim, dia também. Vocês acham que a direita... E você vê que o Disseu explica no que seja essa direita. Essa direita tradicional, ou seja, o centrão, que é por Disseu, União Brasil, PP é de direita, né? E essa ala do PL do Valdemar. Vocês acham que o mercado financeiro quer em Bolsonaro? Eles querem Bolsonaro como candidato? Gente, qual a lógica deles apoiarem uma anistia agora que eles estão tão pertos de colocarem a mão da presidência da República? É óbvio que eles não querem aprovar a anistia. Não adianta ficar se iludindo com isso daí. Não existe interesse do Centrão pela anistia. Mas de jeito nenhum. A não ser que Bolsonaro fique inelegível. Tem que ficar inelegível. Porque ele não pode ser candidato. Aí vem o Fernando Schuller, lá na Band News, ontem. O inimigo tava aqui ontem. Fizemos doce graças a ele. Ele fala o seguinte, né? Segundo o jornalista da Band, o desafio para a direita é ter uma nova liderança centrada nos governadores. E ele vai falar depois do Tarcísio especificamente. É o velho desafio de descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Ai... Acho que nós vivemos nesse momento também um desafio para este grande campo da chamada direita brasileira, que terá que se redefinir a partir desse julgamento. Né? É preciso redefinir a sua identidade a partir de uma nova liderança, que necessariamente vai ser mais institucional, possivelmente em torno dos governadores, né? Muito provavelmente em torno da figura do Tarcísio de Freitas, mas não só ele, eu acho que aquele concerto de governador. E eu vou arriscar aqui dizer, e sinto a liderança do governador Tarcísio um pouco incomodada com tudo isso. Porque não é bem o perfil do governador Tarcísio lidar com essas questões. E a Brasília para tratar da anistia. O tema do Tarcísio é o problema do desenvolvimento, da economia, das parcerias público-privadas, enfim, das questões de gestão macro do país, reformas, etc. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, assim, essa conversão para saber que nova direita, digamos assim, vai emergir dessa... Agora, Ou seja, né, um cara que não tem nenhuma aptidão para bater de frente com o judiciário, lutar pela anistia, lutar por pautas ideológicas da direita, né, que não tem nenhum histórico de nomear para secretarias do seu atual governo nomes ligados ao bolsonarismo, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro escalão. O deputado estadual Gil Diniz, já vou te colocar no fogo agora, Gil Diniz. Eu sei que você não gosta de dividir a direita, mas o Gil Diniz tem história para contar sobre isso, mesmo nos escalões mais baixos. Não é por exclusivo Gil Diniz, o Lucas Bove, seguem descendo a paulada lá no governador de São Paulo. Tô trazendo vocês pro meio da fogueira, né? Eu sei que vocês não gostam de dividir a direita, mas eu tô puto da vida com o que estão fazendo.
Ainda mais quando eu vejo que sai da boca desse cara. Nada contra. O Fernando Schuller é um antipetista. É um antipetista. E eu tô falando isso daqui porque é uma das deixas para o que a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente começar a fazer uma viagem no tempo. O nosso grande antipetista, Fernando Schuller, que está falando, né, dessa necessidade de se desenhar uma nova direita. Quem é o Fernando Schuller, né? Veja ele aqui, 15 anos atrás, sem barba. Schuller defende novo mandato tucano para ampliar reformas. 1º de março de 2010, Jornal do Comércio. A informação relevante é: Fernando Schuller é filiado ao PSDB desde a época do governo FHC. Nunca se candidatou porque acha que não tem perfil para política, mas faz parte, né? Um grande social-democrata. Da trajetória histórica da social-democracia, destaca a preservação do Estado de Direito e a economia de mercado, além das políticas sociais inclusivas, emancipatórias, que rompam gradativamente com a dependência dos indivíduos em relação ao Estado. A FHC fez o oposto, né? Mas tudo bem. Essa é uma visão social-democrata, não aquela visão democracia estatizante. A turma aí que quer destruir o Estado, que o Estado que é o inimigo. Bom, tá bom. Aí você entende por quê, né? O nosso tucano, um tucano, né? Esses tucanos antipetistas, no final do dia, seguem tucanos antipetistas. Aí veio a Folha de São Paulo também. Bolsonaro condenado deixa legado de uma ala radicalizada e outra que busca sobreviver à sua sombra. Tradução, né? Bolsonaro condenado deixa um legado de uma direita com ideologia, com valores, que luta verdadeiramente por uma pauta, não está em busca só de cargos e dinheiro, e a outra ala que só quer as benesses e fazer parte do jogo. A condenação aumenta as incertezas sobre o bolsonarismo. Uma ala mais pragmática, ou seja, a ala do Valdemar, quer manter alianças do PL com o Centrão. É menos ideológica, com pautas ditas conservadoras, não é que é menos, não tem ideologia nenhuma. E calcula os passos para aumentar as chances de derrotar o petismo no próximo ano. O outro grupo rechaça acordos políticos, defende sanções às autoridades e é radicalmente crítico ao judiciário. Não, eu não acho que o outro grupo rechace acordos políticos. O que o outro grupo rechaça é a falta de acordo, né? Ou então aquele acordo que você entrega os votos e não ganha nada. O que é que você entrega? Tudo. E o que é que você recebe? O Lula, né? A derrota do Lula. Você vai ganhar isso só. A única coisa que você vai ganhar é a derrota do PT. Mais nada. Porque nem resolver e colocar algum tipo de freio no que está acontecendo em relação ao judiciário, isso não faz parte de nenhuma promessa. Então é por isso que a turma rechaça acordo político. Porque não tem acordo. Vocês não oferecem acordo. O que vocês oferecem é chantagem, extorsão. Integrantes dessa segunda ala, capitaneados por Eduardo Bolsonaro, tem atuação vista por alguns como mais combativa e radical que a do próprio ex-presidente. Pronto. Quer que eu goste ainda mais da Eduardo? Há parlamentares em Brasília e nos estados que têm um alinhamento ao filho do ex-presidente. Hoje, nos corredores, são chamados de eduardistas. Aí, ó. Pronto. Eu sou um bolso eduardista agora. Ai, meu Deus do céu. É cada termo. Toda hora é uma palavra nova que o povo inventa. O grupo mais pragmático quer trazer o bolsonarismo mais para o centro, como uma estratégia eleitoral. Acreditam que será uma forma de expandir votos e de sobrevivência, não de resolver o Brasil. Ao contrário da ala mais radical, eles defendem diálogo com ministros do Supremo. Na tentativa de apaziguar a reação, mesmo buscar acordos. Aí, olha que matéria bacana. Ainda que não fique claro com quem ou que tipo de acordo. A imprensa destaca o engodo que é essa parte. Não, uma parte que quer diálogo, acordos, tá. Diálogo com quem? Que acordo? Ou seja, não tem diálogo, não tem acordo. O que tem é um bando de safado oportunista. Só isso. Que se protege usando o quê? O escudo do antipetismo. Não me ataque porque eu sou antipetista. Aí na madrugada de hoje, dia 15, após a condenação do pai, Eduardo Bolsonaro traça planos A e B de sua candidatura à presidência. Decidido a se candidatar à presidência em 26, Eduardo Bolsonaro trabalha com 2 cenários. Após a condenação do seu pai, a 27 anos de prisão. O primeiro deles é o mais otimista.
baseado na possibilidade de aprovação pelo Congresso de um projeto de anistia ampla, que esse não seja derrubado, né, pelo Supremo. Esse é o cenário perfeito. Nesse cenário, Eduardo avalia para seus aliados que Jair apoiaria voluntariamente, né, a sua candidatura. O deputado federal acredita que, com a anistia aprovada, ele poderia voltar ao Brasil para fazer sua campanha presencialmente. Já o plano B de Eduardo é concorrer dos Estados Unidos. Aliados, ele reconhece que o maior desafio é viabilizar a candidatura. Para disputar a presidência, ele precisa deixar o PL e se filiar a outro partido. E possivelmente será um partido nanico. O filho de Jair, né, o Eduardo, já sinalizou a aliados que sabe que a chance de derrota não é pequena, mas vê diversos ganhos em se lançar candidato. Ele acredita que manterá acesa a chama do movimento que articula e que se diferenciará do que descreve como direita permitida, inviabilizando que Tarcísio se apresente como legítimo representante da direita caso dispute a presidência. Além disso, Eduardo calcula que, com a iniciativa, reduz espaço para o surgimento de uma nova via que busca absorver os votos bolsonaristas e se consolida como líder de um movimento que futuramente possa lhe dar fôlego para formar o seu próprio partido. A ideia do parlamentar é deixar o PL e assumir o comando de uma legenda, junto ao núcleo duro que compartilhe de suas visões políticas. E eu, independente de Eduardo ser candidato ou não, eu sou 100% favorável a realmente trazer o núcleo duro de pessoas que verdadeiramente estão alinhadas para o mesmo lugar para começar a trabalhar junto, onde esses parlamentares vão escolher bons assessores, que os assessores vão trabalhar não só para ajudar o deputado, mas trabalhar pensando que existe uma ordem, uma hierarquia, que vai chegar a hora que um assessor desses vai ter que entrar na máquina, como foi com, por exemplo, o Paulo Chuchu, que era assessor do Eduardo, virou vereador, deve vir já a depender a deputado, e vai crescendo a hierarquia, todos trabalhando para a mesma direção, que uma vez que esse partido tem acesso ao fundão, que tem a sua fundação, começa a fazer verdadeiramente um trabalho de base, um trabalho de formação, o que o Duda Lima nega a se fazer, né? Ele não quer gastar dinheiro com isso, ele quer gastar dinheiro com jatinho, né? Aí para os políticos rodar. Campanha eleitoral, né? É só isso que esses caras pensam. Eu acho que Eduardo tá certíssimo em realmente querer construir uma coisa sólida. Sólida, sabe? 2018, do jeito que foi, não deu certo. Porque foi aos trancos e barrancos, sem nenhum planejamento resolvido de última hora. 2021, queria um partido já estruturado, para ver. Nesse caminho, também não foi. Ou seja, começar do básico, back to the basics, de volta ao padrão, vai lá, devagar e sempre, porque voto a direita tem. Voto a direita tem. Passou a eleição de 26, qualquer partidinho aí, no mínimo, tem 50 eleitos, porque isso aí foi o que aconteceu em 2018. No mínimo, 50 eleitos. Ainda mais os campeões de voto da direita, né? E aí dá pra ver também quem é o núcleo duro e quem não é. Quem quiser ficar no PL fica, quem quiser ir pro outro partido vai, quem quiser seguir o Eduardo segue. Pois bem, depois dessa grande introdução pro tema, eu acho que, pegando aqui o início, a gente fala, militares, veja a diferença, veja que existem as nuances, veja que não é tudo a mesma coisa. A gente vai depois pro segundo, começa a falar as diferenças dessas alas que querem, né, usar o bolsonarismo. Uma eu acho que é o bolsonarismo, né, que não quer, que só quer sobreviver, a outra quer usar. Olhando essas nuances, você vê o que, gente, no final do dia? Até o Thomas Paiva, né? Eu não acho que ele seja um petista. Ele é um antipetista, mas faria pouco a minha opinião primeiro, tá lá no carguinho, tem proximidade com o PSDB, que tem um dos fundadores, é o Geraldo Alckmin, que é visto do Lula. E você vê que ao longo da história, todo esse papo aí de derrotar o PT, derrotar o PT, derrotar o PT, o que manteve o PSDB vivo. É o que dá discurso pra um monte de gente que não vale nada no final do dia. E aí, eu venho falando pra vocês já há um bom tempo o seguinte, até quando vocês vão ficar nessa de anti-PT? Deu 2 gritos contra o Lula, lavou a alma, vocês já abraçam como se fosse um herói nacional. Eu falo, gente, vocês não contentar só com isso, só em ser antipetista, nada mais além disso, com a direita que vocês querem formar. E eu não sou nenhuma pessoa inteligente nem gênio falar isso. Eu sou uma pessoa que está, no mínimo, na melhor das hipóteses, 10 anos atrasado nessa análise. Eu tô no mínimo 10 anos atrasado. Antes de eu falar isso, já tem gente que há 10 anos atrás já estava comentando
e de maneira muito mais detalhada, muito mais coesa sobre os problemas do antipetismo. E uma pessoa que falou isso há mais de 10 anos, que fez um diagnóstico que funcionou para a época, funcionou para os anos seguintes e segue certa, eu acho que a gente tem que parar para ouvir, né? E quem foi a pessoa? Olha lá. Nessa jornada de tentar redescobrir o Olavo de Carvalho, porque os seus principais alunos... Até uma coisa pra gente falar, né? Gente, olha só. Quando a pessoa fala assim, eu sou aluno de Olavo de Carvalho, irmão, qualquer pessoa que chega lá no site do Olavo, faz o pagamento, vira o aluno dele, né? Tem acesso ao COF. Então, assim, o povo adora vender esse papo, aluno do Olavo. Tu estudou o que dele? Tu tem que saber disso. E mais do que o que estudou. Explica. Quais são as tuas explicações? Quais são os seus argumentos? Mas voltando, né? Os alunos do Olavo, como eles se intitulam, eles só usam Olavo de Carvalho para bater em Bolsonaro. É só para isso que o Olavo serve. Nada do seu trabalho filosófico é relembrado, é colocado em destaque, nada de suas análises políticas, nada de, sei lá, coisas que ele falou que são bem datadas e até ajudam para entender o passado do Brasil. Eu acabei achando essas postagens porque, mais uma vez, o Cauã, tem que uma postagem até do Cauã, ele postou uma coisa do Olavo, depois ele me mandou uma postagem sobre o antipetismo, aí lá fui eu atrás das postagens do Olavo sobre o antipetismo. E veja só, né? Não tá na ordem cronológica, mas eu coloquei numa ordem que na minha cabeça fazia sentido. O antipetismo, 25 de abril de 2020, um dia depois do Sérgio Moro sair do governo. É bom dar contexto, né? O antipetismo foi o mais aproximado simulacro de honestidade que centenas de aproveitadores baratos conseguiram conceber como meio de subir na vida com ares de virtude. Olha como eu sou um cara bacana, olha como eu sou bonzinho, me apoie, me compartilhe, me dê um like, eu sou antipetista. Na primeira oportunidade, tome, nas costas. 18 de janeiro de 2016. Com afetações histriônicas de antipetismo, Reinaldo Azevedo ganhou a confiança do público indignado para no fim dizer a você o que veio, vender o peixe podre da tucanidade. E depois, vender o peixe do próprio PT, que se uniu com o tucano Geraldo Alckmin. Ganhou a confiança do público indignado. Vocês que ficam lavando a alma. Eu tô falando, para de lavar a alma. Política não é pra lavar a alma. Gente, esse discurso indignado é fácil. É só falar o que você quer ouvir, xingar a pessoa, desmerecer, sabe? Bota um monte de adjetivo, já foi. No final do dia não tem conteúdo de nada, você não entendeu nada, você só saiu com seu coraçãozinho mais quente. É de agora que você se decepciona com os antipetistas? 2016. 18 de outubro de 2015. Aviso a quem não sabe, antipetismo não é currículo. Para de abraçar porque a pessoa gritou 2 fora Lula. Gritou 2 vezes, pronto. A direita já abraçou, pegou no já virou herói. Tenho 2 tweets aqui de Olavo que, eita, que eu vou ficar até arrogante, viu? Quando a gente chegar lá. O impeachment da Dilma, considerado em si e abstratamente, né, é 100% justo. Mas também é certo que durante meses ele desviará o foco da atenção nacional para que não toque no Foro de São Paulo. Está instaurado oficialmente o antipetismo apolítico. 3 de dezembro de 2015. Vamos capturar e trazer. Faltava um ano, né? Não faltava um ano, não. As eleições de 2014. Enfim, faltava meio de um ano pro impeachment da Dilma mesmo. Mas enfim, pega isso daqui e traz pro dia de hoje e adapta, né? Assim, ó. A derrota eleitoral do Lula, considerada em si abstratamente, é 100% justa, né? Derrotar o PT. Mas também é certo que durante meses, né, essa necessidade de derrotar o PT vai desviar o foco da atenção nacional para que não toque, né, em uma agenda macro. E no que pode vir depois, está instaurado oficialmente o antipetismo apolítico. 15 de janeiro de 2016. A miséria do antipetismo consiste em que seus porta-vozes mais notórios não conseguem conceber um bem superior ao Estado democrático de direito, isto é, o estresse mecânico da ordem extinta. A democracia que se apresenta como fundamento em si mesma
como diz Eric Vogelin, uma antropologia onírica, ou em bom português, um sonho de maconhados. Se não, a gente vai derrotar o PT, tá, mas vai fazer o que depois? O que você vai fazer com o Estado Democrático de Direito? Não tem nada melhor do que isso para oferecer? Você vai manter o Estado Democrático de Direito, que, como bem disse o Fernando Schuller, né, o cadeirudo não é o cara do embate. Como diz a Folha de São Paulo, a aula do Valdemar quer fazer acordos. Ele não sabe nem que acordo ele quer fazer, mas quer fazer acordos. Pra gente salvar, né? O Estado Democrático de Direito. Eu quero uma coisa melhor. Mas o antipetismo não tem nada a oferecer disso daí. E não é de hoje. Não é de hoje. Mas o povo não aprende. 26 de janeiro de 2015. O antipetismo em si é um fenômeno local, provinciano e passageiro. Pode garantir alguma popularidade temporária, mas para ser um analista político é preciso muito mais do que isso. E olha ao longo da história aí, quantas pessoas você já não conheceu, já se decepcionou, quantas figuras você já viu crescer e coisa porque criticam o Lula, criticam o PT e depois, né, dando burro na água, não tem nada a oferecer além disso. A resposta, ao mesmo tempo, ofensiva, sentimentaloide e mentirosa do Paulo Roberto de Almeida só prova uma coisa: o antipetismo é o primeiro e mais fácil refúgio dos incapazes. Vamos adaptar para os tempos recentes. Tu vai lá, tu mostra quem é fulano, ciclano, beltrano. Tu mostra alguma incoerência das grandes lideranças da direita brasileira, né? Aí tu fala isso, o que é que eles fazem? Se jogam no chão. Aí fala assim, ai, fazer dossiê de mim é fácil, mas eu estou aqui sofrendo, lutando na linha de frente, eu tenho CEP e CPF no Brasil, eu estou aqui batendo de frente contra o Lula e você está fazendo o quê? Aí o cara se protege com o antipetismo. Mudou o quê? Desde 2017 é o mesmo padrão. E essa explicação que eu dei, acho que vocês conseguem identificar algumas pessoas, né? E quando você mostra um lado estranho delas, elas dão piti nas redes sociais. 19 de maio de 2017. Dos palpiteiros que entraram no cenário fazendo carreira de antipetismo, nenhum leu sequer a produção cultural dos autores esquerdistas brasileiros. Todos limitaram-se a criticar políticos ladrões, o que é a coisa mais fácil do mundo, é roçar a superfície da história e está ao alcance de qualquer repórter. No ambiente de miséria cultural em que a direita viveu mergulhada ao longo de meio século, porém, esses catadores de piolhos adquiriram rapidamente o estatuto de intelectuais e passaram a opinar sobre assuntos que estão infinitamente acima de sua capacidade. Isso daqui é a realidade de hoje. Esses debates aí que tem podcast. O pessoal acha que ir discutir com a esquerda é falar do Lula. Aí tá se debatendo aí, né? Assim, tá se deparando, quando vou nesse podcast, com diversas figuras da esquerda que não apoiam Lula. E a turma tá passando uma vergonha grande, viu? Nossa, que a direita tá viciada em passar vergonha em debate agora. Não mudou nada. Olavo, se você estiver aí de cima, olhando pro Brasil, saiba que não mudou nada. Né? Mas se você tá olhando, você já sabe disso, né? Você já constatou que não mudou nada. Tipos como Marco Antônio Vil, né, que era o Vila, sabem bem que são charlatães, que só podem se fazer de intelectuais graças à interproteção mafiosa e ao rateio de cargos na mídia e na academia. Mas acho ótimo que esses tipos comecem a proliferar na área da direita do espectro político para tirar dos liberais conservadores a ilusão de que o mero antipetismo ou anticomunismo os torna especiais. Gente, não é suficiente. Só ser antipetista não vale de nada. Aí começa a ficar melhor. O antipetismo e mesmo o anticomunismo são apenas desenvolvimentos laterais do meu trabalho, cujo objetivo essencial é a formação de intelectuais capazes e honestos. Eu não tenho esse objetivo, isso para mim está além da minha capacidade. Se em nome do antipetismo e do anticomunismo eu devo sacrificar o objetivo essencial, consentindo em endossar lendas urbanas em lugar dos fatos e da honradez intelectual, ou seja, mentir, passar pano para não dividir a direita, toda a minha obra e a minha vida se tornam automaticamente desprovidas de sentido. Quem me exige isso não é de certo meu amigo. 4 de setembro de 2015. Eu me vi nesse tweet, viu? Eu só não sou a pessoa que está formando intelectuais capazes e honestos. Mas eu tento trazer alguns fatos
que eu acho que são verdadeiros, né? Porque é fato, né? Ó, isso aqui aconteceu em determinado momento. Lição óbvia que frequentemente negligenciamos. Duas pessoas falarem mal da mesma pessoa não faz delas amigas entre si. Só o maquiavelismo de Botequim, a filosofia política mais popular entre as classes falantes do Brasil, acredita naquela pataquada do o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ah, meu Deus, adorei essa. A vastidão do exército de traidores do bolsonarismo ilustra o que eu estou dizendo. Não se pode dar valor a um formador de opinião só pelas opiniões negativas que ele expressa contra pessoas detestáveis. É preciso medi-lo pelo valor positivo de seus atos e criações anteriores e concomitantes. Eu tô pelo menos 5 anos atrasado nessa, né? Eu fico, esse papo é, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não vamos dividir a direita. Olha lá. Aqui o povo não quer aprender, né? Enfim. O que eram algumas pessoas, né, antes de fazerem fama com o antipetismo barato? Até hoje a direita brasileira se nega a conhecer o passado das pessoas. E quando sabe, prefere varrer para debaixo do tapete. Por quê? Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se pensa 80% igual a mim, é meu aliado. Aí eu fico pensando, né? Eu não sei nem o que é 80% dos meus pensamentos. Como é que o que é 80% do que eu penso? Eu nunca parei para pensar sobre tudo, sabe? Às vezes tem tema na economia que eu nunca me deparei. Sei lá, o papel do Estado no setor de pesca. Eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho opinião sobre isso. Então como é que eu não sei nem o que seria minha opinião. Como é que eu posso saber o que é 80% da minha opinião? Para mim, eu prefiro descrever aliados e, sei lá, inimigos, etc., em outros termos. Ou seja, o que é um aliado? Cara, aliado é o cara que quando o bicho pega, tá ao meu lado. Aliado é um cara que tá rodando o Brasil, tentando trazer pessoas para votar, sabe? Os candidatos. Isso daqui. Aliado para mim é um cara que tá trabalhando para tentar construir, junto com um grupo, um projeto de Brasil, que você vai desenhando mais ou menos vários pontos, vai contribuindo, que fica mais claro o que pode e o que não pode ser, enfim. Tentar traçar algumas coisas assim mais concretas, né? Mas é sempre afirmações genéricas que qualquer um é aliado. Qualquer um pensa 80% igual. Longe de engolir, olha essa, longe de engolir tudo quanto é sapo em nome da unidade. Se cale em nome da união da direita. Mas longe disso, as pessoas honestas, que sem dúvida existem na direita conservadora liberal, deveriam ser intolerantes e implacáveis com picaretas, com carreirista, que é o que mais tem agora, né, que ano que vem tem eleição, fofoqueiros e difamadores que infestam as fileiras do seu movimento. Então logo suba um pouquinho na vida, levado nas asas de um antipetismo de ocasião, o sujeito capaz de morder a mão que o libertou da expressão esquerdista será inevitavelmente tão corrupto contra qualquer mensaleiro ou petroleiro. Quantas pessoas não se encarnam disso daqui? Que morderam exatamente a mão de Bolsonaro, que usar o Sou para diversas posições. Olha o CID que a gente começa a falar. É o antipetismo? Para vocês, ser antipetista tá suficiente? Mas vamos puxar para eleição. Eita, esse Olavo, viu? Quando é esse aqui? 5 de novembro de 2017. Vocês aí, ó. Esse papo de união. 8 anos atrasado. Praticamente todo o antipetismo retardatário se explica por aquela honestidade esquisita que falava Nietzsche, a qual se empenha com paixão na destruição do engodo, para substituí-lo por outro engodo de sua própria invenção, né? Ou seja, é tipo Valdemar, né? A gente vai tirar o Lula para colocar o quê? Outro engodo. Vai brigar por uma mudança real no Brasil? Não, mas é isso aí. Vamos trocar um engodo pelo outro. 25 de abril de 2018. Na medida em que, na esperança de evitar conflitos, de não dividir a direita, né? De tá todo mundo junto, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, enfim. Na esperança de evitar esses conflitos, se deixaram iludir pelo atrativo aparente de um antipetismo despolitizado, ideologicamente neutro, castrado. As forças liberais conservadoras podem acabar colocando na presidência algum Joaquim Barbosa. Isso não aconteceu em 2018, né? Mas pode acontecer em 26.
8 de agosto de 2017. Não espanta que, nessas condições, o antipetismo se tornasse uma profissão rentável para toda sorte de arrivistas e picaretas, nem que, em tal atmosfera, o grande beneficiário da luta antipetista acabasse sendo não o povo, mas a elite tucana, madrinha, parteira e cúmplice do petismo. Toda essa união da direita, todo esse papo de antipetismo contra o Lula, no final do dia, a elite tucana. Quem é a elite tucana? Dória? A turma que frequenta o Grupo Lide? A turma que frequenta o Grupo Esfera? O Bezometo? André Esteves? O Setúbal do Itaú? Os Muraçados, que agora também são do Itaú? A elite? Pra mim, essa turma é a elite tucana. Eles têm um candidato deles, né? E esse daqui, 4 de novembro de 2014. Tucanos não têm eleitores. Colhem os votos do antipetismo sem representá-lo. Com isso, ocupam a vaga de quem poderia representá-lo. Se a massa antipetista decidir parar de votar em quem não é alternativa e se uma falta de alternativa, esse partido fecha. E com isso, o PT perde o seu mais eficiente instrumento de desinformação. Mudou o quê? Mudou o quê de 2014 para cá? Tucano tem eleitor? O governador democrático tem eleitor? Ou os governadores democráticos querem colher os votos do bolsonarismo? O que o povo não aprendeu lá atrás, olha qual foi o resultado. A história não é o hoje, né? Não é, como é que o pessoal fala, né? Não é a fotografia, é o filme. Não é olhar o dia de hoje. Você tem que olhar o filme. O Brasil é cíclico. Gente, olha como as coisas se repetem no Brasil. A gente tá comentando isso ontem. Eu sempre tô batendo essa tecla. Olha como as coisas se repetem. Olha como a população tá presa no mesmo ciclo. Aí o povo reclama. Chega na hora H e o próprio povo faz a mesma coisa. Aí o povo também não se ajuda, né? Olha essa postagem. O mero antipetismo, separado de uma compreensão abrangente do jogo de poder no mundo, está sempre sujeito a tornar-se instrumento passivo de algum Jorge Soros. Exemplo, Sérgio Moro. Outro exemplo, Cadeirudo. Vamos botar aqui um exemplo sem ser chato com Cadeirudo. O Klaus Schwab veio pro Brasil e o Cadeirudo foi se encontrar com o Klaus Schwab para bater foto. Tava lá, maio de 2023, o senhor Tarcísio batendo foto com o Klaus Schwab. E aí? O Tarcísio, eu sei que ele é antipetista, sabe? Mas não tem compreensão. Ou se tem, meu Deus do céu, né? Pior ainda. Complicado isso, né? Esse vazio ideológico, esse papo da técnica, né? Técnica acima de tudo, né? Vamos deixar a ideologia de lado. O cara sempre acaba sentado no colo da esquerda, no colo do globalismo. E eu coloquei, né? Qual o contexto desse post do Olavo? 27 de fevereiro de 2019. Isso aqui se deu quando o Moro colocou a Ilona Zabó no governo. E aí, gente? Até quando a direita brasileira vai ficar nesse papo de petismo, antipetismo, importante tirar o PT, maioria só, bababá, pipipi? Prefiro ser um eduardista, viu? Eu prefiro ser um eduardista. Aí já que eu tô falando isso aqui do Moro, Ilona Zabó e contexto, quando eu tava passando no Twitter, eu vi isso daqui, ó. Relembrar e viver. E quando o Tonho da Lua marcou o Supremo pra investigar o MBL? Não, cara, aqui não foi uma postagem pra investigar o MBL. Então foi o quê? Eu explico. Olha a data, 28 de maio de 2020. Isso daqui foi um dia depois da primeira busca e apreensão do Supremo contra a direita. Nesse vídeo aqui, o Rubinho Nunes, do MBL, estava falando coisas antidemocráticas sobre o Supremo. Então, a postagem do Carlos, vai lá, escutem esse vídeo que estava postado no perfil da Duda. Se vocês foram, vocês vão ver, é o Rubinho Nunes falando exatamente, né, de coisas complicadas do Supremo. E a pergunta do Carlos, e aí? Mas do MBL é Supremo? Só vai investigar a direita? Só vai investigar o bolsonarismo? E você vai lá e lê a postagem desse tweet aqui do todo dia alguém caindo no filme do MBL, é pura desinformação, as pessoas não sabem, não fazem a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Esse é o Brasil. Um bando de gente que se recusa a estudar a própria história. Sabe? O brasileiro parece que tem prazer em não conhecer a sua própria história. Assim, é o prazer de não saber nada. Quer ter orgulho. Orgulho de não saber nada.
Difícil, né? Mas vamos lá, que ainda tem mais uma coisinha pra falar. O vídeo deve ficar mais de 10 minutinhos no máximo. Eu vi essas postagens aqui por causa do Cauã. O Cauã postou postou esse tweet daqui, esse post do Olavo no Twitter, e depois ele me mandou um na DM do antipetismo. Aí eu fui atrás, aí procurando tudo que o Olavo já falou de antipetismo. Tudo não, né? Mas várias coisas que foi com o compilei ali. Ainda tinha outras postagens do Olavo, falando inclusive de algumas pessoas da direita no Brasil hoje, mas para evitar a fadiga e não dividir mais a direita, não trouxe. O Cauã fala assim, ó. Percebam, Olavo não falou em liberalismo ou em globalismo. Olavo falou em capitalismo. Mais importante do que rótulos e adjetivos são as mensagens que uma pessoa consegue transmitir. Muitos, principalmente os liberais, não vão gostar do termo, mas sejamos sinceros, Olavo errou. E o que é que o Cauã tá falando, né? Cara, olha essa postagem do Olavo. A direita aí que às vezes fica tão cri-cri em torno de termo, a direita verdadeira, direita isso. Cara, eu prefiro descrever o fenômeno. Eu acho que descrever o fenômeno e entender a coisa é mais importante do que o rótulo. Saber explicar o que tá sendo dito. O que é que o Olavo ali escreve, ó? O capitalismo criou um sistema de polícia das opiniões 1000 vezes mais cínico, mais amplo e mais eficiente que o do governo soviético. Entendem agora que o livre mercado por si não é fonte nem garantia da liberdade civil? Em qual contexto o Olavo fala isso, né? O contexto é a questão dos Sleep Giants. Quando você olha esses grupos de cancelamento e essa polícia da opinião, que é o que o jornalismo brasileiro faz hoje, quem é que paga por isso? É o governo soviético, né? É um governo comunista, marxista, do PT. O PT até tem essa velha de propaganda, mas muito mais para falar bem do governo que qualquer outra coisa. Essa perseguição parte da imprensa, muitas vezes em parceria com setores da própria sociedade civil. Quando o Sleep Giants começa a perseguir todo mundo, o Sleep Giants só tinha o poder de denunciar. Cabia às empresas encerrar o contrato. E ela tá falando isso, cara. É esse mercado, né? Ele falou assim, foi dentro do capitalismo que isso foi gerado. Ele tá falando, cara, isso aqui, esse sistema de polícia das opiniões é 1000 vezes mais cínico, mais amplo e eficiente que o do governo soviético. Ele não tá falando que o comunismo é bom, né? Pelo amor de Deus, ele só tá descrevendo um evento. Mas e aí? Olavo de Carvalho é comunista? Pelo amor de Deus, pô. Então aí, as pessoas ficam assim, em termos de termos, ai, e pipipi, e popopô, e papapá, lelele. Aí eu quis fazer essa postagem aqui do Cauã falando sobre isso, para mostrar duas coisas. Primeiro, uma thread aqui do Nilo Tomás, né? O que a década que começa em 2015 e se fecha agora mostra é que não há diferenças fundamentais entre a esquerda e a direita. São duas forças autoritárias que manipulam o discurso da democracia versus autoritarismo conforme a conivência e disputam a gestão do arbítrio. Só que quem comanda o arbítrio é o establishment liberal financeiro, que não tem voto, mas tem poder. Petistas e bolsonaristas são relés coadjuvantes nessa história. Eles comandam o judiciário, a política fiscal, a política monetária, a gestão das estatais, a agenda legislativa. Aí eu pergunto pra vocês, a turma que tem dinheiro no Brasil, que manda e desmanda, campeões nacionais, banqueiros, a turma que não tem voto, os tucanos, dominam ou não dominam? Judiciário, política fiscal, política monetária, gestão de estatais, agenda legislativa, que também é a turma do Centrão. Entender o problema é essencial. É essencial. Cair naquele discurso do Valdemar, tá acontecendo o que tá acontecendo porque o Supremo tem apoio do governo. Até parece que é porque o Supremo tem apoio do governo. Bolsonaro era presidente. Tava lá o Supremo tocando terror do mesmo jeito. E o Congresso de braços cruzados. Conversa mole do Valdemar. Aí, olha isso daqui. Foi publicado em fevereiro desse ano. Qual o contexto, né? Contexto. Eu tinha acabado de publicar os 4 primeiros episódios da minha série de dossiês históricos do Auraci 1. 4 dias seguidos, ali no final de janeiro. Dia 27, 28... Não, desculpa. Dia 28, 29, 30 e 31 de janeiro. Aí o Christian de Rosa, aluno do Olavo de Carvalho, Olavete, youtuber popular da direita, minimiza influência do comunismo no Brasil. Será mesmo que eu fiz isso? A infiltração revolucionária da direita, como temos denunciados há anos, já está escancarada no Brasil.
Desta vez, o YouTube é popular da direita aqui em Paim, em vídeo publicado na rede social X. Não foi no X, eu publiquei aqui no YouTube. Minimizou a influência soviética no Brasil, reduzindo a relevância política da ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas na União Soviética. Eu reduzi a importância disso, gente. Optando por atacar a influência norte-americana de operações da CIA durante o regime militar. Bom, é um dossiê histórico sobre os anos 60, que a CIA atuou no Brasil. Aí eu não vou falar da CIA, São 4 episódios que, além da CIA, eu estou falando de diversas questões que envolvem o empresariado brasileiro, a turma do IPES, a imprensa, mais especificamente o Estadão, a Folha de São Paulo, também falo da Globo, sabe? Assim, é curioso, né? Mas o cara resume tudo a... Mas calma que vai chegar na conclusão dele. Amigo de militantes de ideologia russa de Putin, ó lá, tá chegando, né? O YouTuber tem sido especialmente favorecido pelo profundo déficit de inteligência que tem assolado a maioria dos conservadores desde a ascensão em queda do Bolsonaro. Chamou vocês de burro. Como diz o ditado, o fracasso subiu a cabeça. E depois de achar que dominam a política partidária e as análises clínicas da situação, ninguém mais leu um livro, preferindo informar-se e formar o caráter nos corredores maravilhosos da rede social. O resultado tá aí. Alguns acostumados a vincular suas análises e seus apetites e gostos estéticos já começam a achar chato todo esse negócio de anticomunismo, americanismo bolsonarista, coisas que já deu no saco. Com isso, reduzem tudo que sabem a um mero discurso político, vinculando as verdades antes conhecidas ao mesmo reducionismo. Em seus vídeos recentes, Paim utilizou documentos que comprovariam a existência de agentes do governo norte-americano no Brasil. Comprova, sabe? Comprova. É um documento oficial da CIA que mostra que o Ivan Haslocha, por exemplo, ficou mais de ano trabalhando no Brasil. Diversas coisas que ele esteve envolvido. Comprova. Informações que usou para favorecer a tese da influência Yankee ter sido determinante no golpe de 64. Foi determinante. Ele chegou a utilizar a sua Inside Information para alfinetar Olavo. Uma maneira de dizer que seus alunos, que agora que tem razão. Não, eu não falei isso. No vídeo eu perguntei, cara, eu queria muito saber qual seria a opinião de Olavo agora, diante dessas informações. Porque no livro lá, O Elo Perdido, Olavo fala o seguinte, que até o momento não apareceu nenhuma prova de sequer uma pessoa da CIA no Brasil. Aí fala que tem documento aqui, ainda inclusive tem documentos que foram liberados, que eu trouxe nesses dossiês, pelo governo Trump. Quando o governo Trump desclassifica os documentos do Kennedy. Isso é direita. Trata-se, todavia, de uma tática comum usada por comunistas, a desinformação, definida como introdução de informações no campo adversário através de um canal de confiança dele ou, no mínimo, visto como imparcial. Qual o efeito narrativo pretendido? Entender o Brasil, entender as nuances, entender que o que aconteceu em 64 foi um golpe militar, civil, transnacional, que as mesmas pessoas que atuaram lá atrás foram as pessoas que atuaram contra Bolsonaro, inclusive esse é o primeiro episódio. Entender que não é de hoje que você vê, por exemplo, a atuação contra a Ferrogrão, a atuação contra a margem equatorial, que isso não é novo, que tiveram episódios como a CP dos Rockefeller, o caso da Elé Amazônica, o caso do Walter Link, a sabotagem da campanha O Petróleo é Nosso. O objetivo é esse, cara, as pessoas conhecerem um pouco da história nacional. Mas, segundo ele, o objetivo é outro, é inserir narrativas da velha esquerda para dentro do campo da direita de maneira a atrair militantes, não para o campo da esquerda, mas para o campo da terceira posição. Duguinista. Na prática, Paim aderiu oficialmente às teses popularizadas pela esquerda ao longo das últimas décadas. A tese ganhou força justamente devido à penetração revolucionária nesses meios de influência da opinião pública, que para Paim talvez tenha sido apenas fruto de discussões abertas e espontâneas que levaram à conclusão socialista de praticamente toda a classe cultural brasileira. Simpatia pelo demônio. Eita, poxa! A razão das falas de Paim é sua proximidade com ativistas da agenda atual do Kremlin. O YouTube é figura frequente no canal dos Olavistas do Quinto Elemento, que em 2022 fez entrevista com ninguém menos que os ideólogos do Kremlin, Leonid Savin e o Dugin. Duguinista. Portanto, uma das estratégias adotadas por grupos como a Nova Resistência é minar a credibilidade de Olavo para, com isso, reduzir o impacto da humilhação sofrida por Dugin no debate. Daí a alfinetada de Kim Olavo, rapaz. Já outros grupos, como Quinto Elemento, vivem falar mal da agenda woke exclusivamente, né? Método
cujo objetivo é fazer países como Rússia e China, onde os Estados Unidos não entram, parecer opções palatáveis aos conservadores. Rapaz, isso é a direita, sabe? Isso é a direita. Isso são os alunos do Olavo de Carvalho, né? E depois o louco sou eu. É o que eu pego era... Ai, foi minha direita, é uma união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O que eu falo, eu mostro. E as pessoas podem checar. Aí fica... Essa postagem eu vi tem tempo. Eu achei que encaixa com o vídeo de hoje, quando o Olavo fala assim, esse povo aí, que é um bando de vagabundo que se colocam de petista, tem que expor esse tipo de gente. Pode ficar com esse papel de não unir a direita. Eu vi isso daqui, eu lembrei. Eu vi essa postagem, sabe por quê? Na época, quem compartilhou foi o ilustre... É quase um filho do Olavo, né? O Silvio Grimaldo. O Silvio Grimaldo tá na torcida pra Bolsonaro morrer. Tá nesse ponto já. Eu fico assim olhando e falo, rapaz, o que é que esse cara se tornou? Só porque foi demitido do MEC? Não tem outra explicação pra coisa dessa. Coisas que você tem que lidar, né? Ainda tem mais, meu Deus. Portanto, das estratégias adotadas por grupo, né? Minar a credibilidade do Olavo, né? Tá só repetindo. Mas para quem está acostumado a análises superficiais, politiqueiras e linguagem conspiratória, cínicas e risadinhas, com grande parte da direita que caminha para se tornar um imenso rebanho de idiotas úteis da Rússia e da China, assim como dos globalistas, isso é coisa da direita intergaláctica. Um termo que bem mostra a distância em que certas influências estão no entendimento da realidade sobre qual opinam, comentam e denunciam diariamente. Tá aí, né? Essa é a direita, é a superdireita ultraconservadora brasileira. Aí eu pergunto, como é que vocês querem realmente ver, né, o sistema ruir, o petismo ruir, sabe, peitar o judiciário com esse cenário que vem se desenhando, onde as pessoas só gritam, né, fora Lula, fora Lula, fora Lula. Ano passado teve um episódio que pra mim eu fiquei assim, né, rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Que eu lembro que o pessoal começou a gritar, não, vai pra rua fazer aquilo outro, tem manifestação, Bolsonaro falou que não vai levar cartaz, mas eu vou levar, que foi no período do 7 de setembro. Aí eu fiz a pergunta no Twitter assim, vem cá, qual é o plano? Aí o pessoal começou a gritar, começou a me atacar, começou a fazer um monte de coisa. Eu falei, ai, eu só quero saber qual é o plano. Ou não tem plano nenhum? Não pode perguntar qual é o plano, o que é que vocês pretendem fazer? Vamos pra rua, tá, vai lá reclamar. E depois, como vocês vão pegar a agenda de vocês e vão colocar pra andar? Não pode, não tem plano nenhum, é isso? E não pode nem perguntar? Onde essa direita quer chegar? Eu acho que o plano tem que começar do básico, né? Ó, tu vai lá, monta o núcleo duro, tem um partido realmente que queira trabalhar, queira usar essa fundação, fazer algum tipo de formação. As pessoas que trabalham com comunicação, jornalistas, pô, dá uma estudada, dá uma aprofundada nos assuntos, não fica restrita, né? Aquelas obviedades do dia a dia. Começa a compreender mais como é que funciona a imprensa, quem são os veículos de imprensa, o histórico deles, quem são os jornalistas, sabe? E começa a exercer a tua função de uma forma um pouco melhor. Pô, tenta produzir alguma coisa para além do dia a dia. Reduz a lavada de alma, sabe? Começa a realmente levar informação mais direcionada para a população. E a classe política, obviamente, começa a trabalhar em conjunto, de forma mais organizada, um ajudando o outro, um impulsionando o outro. Porque tem gente que só dá RT, né, em si mesmo. É um negocinho que você vê que é o egoísmo de compartilhar o coleguinha, sendo que às vezes é de estados diferentes. E tá aí, né? E o único que eu falei hoje com o vídeo de ontem, sei lá, eu tenho certeza aí que alguma coisa... Basicamente, eu tô muita postagem do Olavo, né? Tem alguma coisa ali que eu acho que vale a pena você parar e refletir em cima dela. O tempo tá passando aí e você vê que mais uma vez, ao lado de Bolsonaro estão vocês e algumas figuras aí sei lá, algumas poucas figuras da política brasileira, ao lado mesmo, que você fala, nesse aí realmente tá com o Jair. O restante, você não sabe nem o que é que tá fazendo. Você não sabe nem o que tá fazendo, nem pra falar o cara fez um tweet, hashtag tamo junto Bolsonaro, nem isso você tá vendo. Fala se é verdade. Fala se eu tô mentindo. Tem 90 deputados no PL. Tem quantos aí que tu não escuta falar? Tem só umas 2, 3 semanas. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode assinar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpen.com/br. Amanhã eu vejo vocês. E fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.